E veja a beleza dessa primeira leitura. Como pela nossa pregação recebestes a Cristo Jesus como Senhor, vivei nele, enraizados nele, edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. É isso que o Senhor está dizendo para nós no dia de hoje, depois de vermos a beleza que foi o dia de hoje. Eu te diria, como terra bem preparada, o Senhor está semeando justamente esta palavra para nós: permanecei nele, vivei nele, enraizados nele, edificados nele, inabaláveis na fé em que fostes instruídos, e com o coração a transbordar de alegria. Realmente é motivo de muita gratidão recebermos tudo isso do Senhor e vivermos assim. É preciso que verdadeiramente Jesus seja o alicerce, Jesus seja o centro, Jesus seja o sentido, Jesus seja a razão da nossa vida. E vai dizer um pouco mais à frente: por que tudo isso? Porque mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-nos novamente à vida, em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou os pecados. Aliás, é Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. É a grande graça que nós recebemos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos chamou novamente à vida em companhia com Ele. É Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós. Que é interessante que naqueles tempos, quando condenavam alguém à morte, se dava o documento para a execução. Ali estava justamente a condenação à morte e a causa pela qual, o motivo pelo qual. Então havia um documento de condenação. É isso que São Paulo está dizendo. Ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Mais ainda, aboliu-o definitivamente. Aboliu-o definitivamente. É por isso que nós não podemos ser atormentados por sentimentos de culpa. Porque uma vez perdoados, e é por graça que nós somos perdoados, não é por mérito, não é porque nós deixamos a vida errada e agora nos tornamos bons, por isso é que o Senhor nos perdoa. Não. O Senhor nos perdoa porque nos perdoa. O Senhor nos perdoa por misericórdia. O Senhor nos perdoa por graça. Então é totalmente gratuito, sem mérito. Sem mérito. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Por isso, eu e você não podemos deixar-nos abater pelos sentimentos de culpa. Pelo contrário, como nós dizíamos hoje cedo, temos que abrir-nos à graça de sermos perdoados pelo Senhor. É a grande graça que Ele nos concede.
nós estamos, graças a Deus, começando o dia e fechando o dia agora no mesmo tema. E quem nos traz esse presente é a palavra de Deus do dia de hoje. Logo em seguida, São Paulo usa uma outra comparação. Primeiro ele falou a respeito daquele que é condenado, sobre o qual se escreve um documento, e esse documento é aniquilado. Agora ele fala do triunfo que tinham os generais quando voltavam da guerra. Eles pegavam justamente os generais, os chefes do exército inimigo, e justamente para humilhá-los e para exaltar o vencedor, eles eram levados em cortejo na frente, acorrentados. Muitas vezes o principal dos guerreiros, o chefe dos guerreiros, o general, ou às vezes até o mesmo rei, era colocado na carruagem. E o general vencedor, o rei vencedor, colocava inclusive o pé sobre o pescoço do vencido. E era assim, desse jeito, que entrava triunfalmente na cidade. Assim era feito o cortejo. É disso que São Paulo está dizendo, que Jesus expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando publicamente deles pela cruz. Só que aí está a grande diferença. Enquanto os generais faziam isso com triunfo, enquanto os generais faziam isso colocando os vencidos acorrentados, colocando o pé sobre o pescoço do vencido, com Jesus foi totalmente o contrário. Ele venceu, ele mostrou a sua vitória triunfal pela cruz. Só pela fé que a gente entende e aceita. E é por essa razão justamente que a palavra de Deus insiste conosco, que uma vez que recebemos esse perdão, uma vez que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como Senhor, vivei nele, enraizados nele, edificados nele, inabaláveis da fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. E daí vem para nós o Evangelho, que mostra justamente que Jesus retirou-se para oração. Foi para o alto do monte para rezar e passou a noite inteira em oração. E foi justamente nesse momento de oração, conferindo com o Pai, que o Pai lhe indicou aqueles que deviam ser os seus apóstolos. E na manhã seguinte, ele chama os seus discípulos, e entre os discípulos todos, ele escolhe aqueles 12, e até mesmo ele apresenta os nomes deles, um por um. Era uma coisa nominal, era uma coisa pessoal. Meus irmãos, agora o Senhor está nos chamando. Por essa razão, justamente, por aquilo que nos falou a primeira leitura, somos nós que vamos dar ao Senhor esta vitória. O que Ele conquistou-nos para nós pela cruz, nós é que vamos levar aos nossos irmãos. Esse é o nosso encargo, esse é o nosso trabalho, e essa é a missão que Ele nos confia. E se o Evangelho de hoje é segundo São Lucas, mas se você vai ver a narração de São Mateus, se percebe uma coisa muito interessante, que a escolha dos apóstolos, depois dessa noite de oração, acontece justamente, é lá o capítulo 9 de São Mateus, acontece justamente depois de Jesus ter percorrido todas as cidades e aldeias, pregando a boa nova do reino e curando a uma multidão.
E Jesus, depois de fazer isso, vendo aquela multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Me deixe dizer uma coisa muito importante para nós. Jesus não foi na teoria, não, ele foi lá, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele chegou até as pessoas, para pregar-lhes a boa nova do reino. Sobre aquilo que ele estava pregando de lugar em lugar, ele foi pregar àquele povo. Não só, ele pôs a mão na massa, ele chegou aos doentes, ele chegou aos atormentados pelo demônio, e os curou. E vendo a situação daquele povo, como que tocando com a mão na situação daquele povo, e veja a expressão, ele ficou tomado de compaixão. Não é qualquer coisa. E o que é compaixão? Compaixão vem do verbo compadecer-se. Ele padeceu com aquele povo, vendo a situação daquele povo. E por isso ele ficou tomado de compaixão. Porque aquela multidão estava abatida e enfraquecida como ovelhas sem pastor. Ainda hoje nós falávamos de manhã cedo que a ovelha é o tipo do animal que não pode viver só. Primeiro, ela precisa viver em grupo, e segundo, ela precisa de um pastor. Sem pastor, a ovelha se perde completamente. A primeira coisa, ela fica sem segurança se não tem um pastor. Porque também ela não tem norte, ela não sabe escolher o próprio alimento, ela não sabe se defender, não sabe, ela precisa de um pastor. Então, é lastimável a situação de uma ovelha que não tem pastor. E foi isso que Jesus percebeu. Está aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35 e seguintes. E logo a seguir, logo depois de dizer que ele ficou tomado de compaixão por aquela multidão, porque era como ovelha sem pastor, vai dizer: disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. E logo em seguida vai continuar. Jesus reuniu os 12 e conferiu-lhes poder para expulsar os demônios e de curar todas as doenças e enfermidades. Eis os nomes dos 12 apóstolos, e vai dizendo agora o nome de cada um deles. Então, foi nesse contexto que Jesus escolheu os seus apóstolos. Ele estava tomado de compaixão, vendo a situação do povo. Ele que acabou de falar de pastor, já usa uma outra imagem. A messe é grande, mas os operários são poucos. Eu gosto de explicar sempre que messe não é qualquer plantação, e não é qualquer colheita. Messe é aquele tipo de plantação que, se for colhida na época certa, se salva. Mas se não for colhida no momento exato, se perde. E é por isso que Jesus disse: a messe é grande, mas os operários são poucos. É igualzinho àquela situação que Jesus apresenta na parábola do pai de família que plantou uma vinha, e quando foi colher as uvas, ele viu que felizmente havia muita uva, muito cacho de uva para ser colhido, mas ele tinha poucos operários para colher. É por isso que ele vai logo de manhã cedinho buscar operários. Mas vendo que são poucos, volta às 9 horas buscar operários. E assim como ele prometeu o salário de um dia para os primeiros, também para os das 9 horas. Ao meio-dia novamente ele vai, gera metade do dia. Mas por causa das uvas que estão lá,
As melhores horas do dia já tinham se passado. Ele volta à praça, vai buscar mais operários e lhes promete o salário de o dia inteiro. Quando chega pelas 3 horas da tarde, vai outra vez. E faltando apenas 1 hora para terminar o dia, já vendo que logo o dia vai declinar, e a ansiedade, eu diria até mesmo o desespero daquele pai de família, vendo que havia muito cacho de uva, e se não fossem colhidos iam se perder. Ele vai mais uma vez buscar operários. Por quê? A sua messe era grande e os operários ainda eram poucos. E é por essa razão justamente que quando ele vai dar o pagamento a eles, ele começa pelos últimos e dá a eles o salário de um dia inteiro, o que os primeiros acham uma tremenda injustiça. Como é que eles vão ganhar o mesmo salário que nós, eles que trabalharam só 1 hora? Mas a lógica é outra. É que aqueles que vieram na última hora, não é pelo trabalho que eles fizeram, não é pelo dia inteiro de trabalho, não é pelo suor que tiveram, não, é porque aquelas uvas, aqueles cachos de uvas que eles colheram, se eles não viessem, aqueles cachos iam se perder. E é por essa razão que o pai de família quis dar a esses últimos que salvaram esses cachos de uva o mesmo salário dos primeiros. É disso que Jesus estava falando. A messe é grande, mas os operários são poucos. Então pedi ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Mas ele não fica somente nessa recomendação. Naquela noite ele vai para o alto do monte. Eu diria, com tudo aquilo dentro dele. Ele que foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ele que tocou na situação do povo, ele que ficou tomado de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. É assim que ele vai naquela certeza dura de que a messe é grande. Se não houvesse operários, muita daquela messe ia se perder, porque não ia ser colhida na hora. É assim que ele vai para o alto do monte, para conferir com o Pai quem mais ele precisa escolher para estar junto com ele agora, na colheita daquela messe, no cuidado daquelas ovelhas. Você entendeu? Meus irmãos, hoje também é nesse contexto que o Senhor está nos chamando. É vendo a situação infeliz do nosso povo. E quando nós dizemos nosso povo, é gente muito próxima. Não é o povo sobre o qual nós temos o poder, a liderança. Não, é o nosso povo. Entra aí pai da gente, mãe da gente, irmãos da gente, irmãos de sangue da gente. Entram sobrinhos nossos. Vocês que são casados, é seu marido, é sua esposa, são seus filhos, são seus pais, são seus irmãos, e por serem seus irmãos, seus sobrinhos. É gente nossa, são os nossos filhos. São eles que precisam ser salvos. E mais ainda o Senhor está dizendo que a messe está aí. E eu dizia, messe é justamente uma plantação que está prontinha para ser colhida, e a hora de ser colhida é aquela. Se não for colhida naquela hora, se perde. Eu não tenho dúvida, nós estamos vivendo um Kairos. Existe Cronos, que é o tempo do calendário, é o tempo do cronômetro, Cronos. Mas existe um outro tempo, existe uma outra hora, existe um outro momento que a Bíblia chama de Kairos, é a palavra grega, que é a hora de Deus, que é o momento de Deus, que é a hora da oportunidade. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim. Não é à toa que já o Papa João Paulo II vinha insistindo anos a fio na evangelização e na nova evangelização. Nós somos esses operários, e saibamos muito bem, nós não somos operários da primeira hora, não somos nem das 6, nem das 9, nem do meio-dia.
Nós somos operários da última hora, aquela hora derradeira. E justamente os cachos de uva que precisam ser salvos. Se não forem salvos, vão se perder. É nesta hora que o Senhor está nos chamando. E é um Senhor do jeitinho que estava Jesus no começo do seu trabalho missionário. Jesus com o coração tomado de compaixão, porque Ele vê um povo, o seu povo, o nosso povo, como ovelhas sem pastor. E se não houver operários para colhê-los, para trazê-los de volta, eles vão se perder. Esta é a nossa missão. E o Senhor é um bom investidor. Uma vez que Ele precisa de muitos operários e de bons operários, Ele quer investir neles. O operário tem que ter qualidade de vida para render. Muitas vezes as empresas procuram dar qualidade de vida para os seus operários, para que eles trabalhem bem. O Senhor também, Ele quer que nós tenhamos qualidade de vida por causa da missão que Ele nos confia. O Senhor quer você realmente um servo bom e fiel, com toda a capacidade de dar inteiramente a sua vida, o seu tempo, as suas energias, os seus dotes ao Senhor, entregando-os para a salvação dos nossos irmãos, neste contexto todo das leituras de hoje. A parte dele Ele já fez. Nós o lemos na primeira leitura. Ele nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, também dos nossos irmãos que, coitadinhos, estão perdidos na vida, perdidos nesse mundo, desorientados, sem eira nem beira, sem saber como encontrar o caminho, como ovelhas sem pastor. Como ovelhas, eles não sabem reencontrar o caminho, não souberam se defender e não sabem agora sair das enrascadas onde foram colocados. Não sabem. É preciso que haja um pastor que vá buscá-los. O Senhor já fez a parte deles. Ele cancelou o documento escrito contra eles, tanto quanto contra nós. Aboliu esse documento definitivamente ao encravá-lo na cruz. A parte dele Ele já fez. O Senhor precisa que eu e você façamos a nossa parte. É por isso que nesses dias Ele está investindo em cada um de nós. Já vai agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque está investindo em mim. Obrigado, Senhor, porque pensas em mim, realmente pensas em mim. E porque me amou, o Senhor me escolheu. É uma honra, Senhor. E é por isso que cada um de nós lhe diz: Senhor, uma vez que eu tive a graça de poder escolhê-lo, de recebê-lo e de me entregar a Ti como Senhor, eu quero viver em Ti, Senhor, me enraizar em Ti, Senhor, me edificar em Ti, Senhor, inabalável na fé e transbordando de gratidão. Quero. Obrigado, Senhor, porque me amou e me escolheu. E obrigado, Senhor, porque pensando em mim, não pensou simplesmente em mim. Eu não fui o fim do seu amor e da sua escolha. Pensando em mim, o Senhor pensou em muitos que precisam da Tua graça e de alguém que leve a Tua salvação, Senhor.
Então, como Maria, nós dizemos: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, nessa noite, depois da beleza desse dia, eis aqui o teu servo, Senhor. Eis aqui a tua serva, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Vai dizendo ao Senhor. E para isso, Senhor, assim como encheste Maria com o Espírito Santo, para que pelo Espírito ela concebesse. Sim, ela concebeu por obra do Espírito Santo. Sim, Senhor, enche-me também com teu Espírito Santo, para que cheio do Espírito, transbordando do Espírito, eu possa realizar, Senhor, a missão que me confias. Obrigado, Senhor. Que eu também seja tomado de compaixão por esse nosso povo que anda cansado, fatigado, abatido, como ovelhas sem pastor. Obrigado, Senhor, porque me chamou como operário da última hora. Senhor, eu preciso resgatar para ti esses cachos de uva, que se não forem colhidos, se perderão. Eis aqui os teus servos, Senhor. Enche-nos com o teu Espírito Santo. Alguém chama, Ele me ama. Vai ficando em pé. e me conduz, e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo, e o que ele me diz. Levanta os seus braços. Ele quer uma resposta Todo dia de você, irmão, é difícil a caminhada, e por isso Ele lhe estende a mão. Vem me seguir, vem me seguir, e eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por
estrela